Que a santa paz de Deus esteja com todos nesse dia. Eu vou ler com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 até o versículo de número 47. Diz assim a santa palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Até aqui, glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado, né? Então aqui fala como uma igreja deve agir. Muitas vezes é natural nós escolher uma igreja. Qual igreja que eu devo frequentar? Qual igreja, o ministério que eu devo seguir, frequentar? Muitas vezes vem essa dúvida no nosso coração. Será que eu devo frequentar a igreja A, a igreja B, a igreja C, a igreja D? Igreja somos nós, né? Então são denominações, ministérios, igrejas. Então nós falamos igreja, né? As denominações, as igrejas. Até em Apocalipse diz: quem tem espírito, ouça o que Em Apocalipse, existem várias passagens que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o meu espírito diz às igrejas, no plural. Vários versículos de Apocalipse diz isso. Nas 7 cartas ali de Apocalipse, diz isso, várias passagens ali nas 7 cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o meu espírito diz às igrejas. Às igrejas, né? Mas, voltando ao texto, qual igreja que eu devo frequentar? Todas as igrejas têm erros, têm falhas, porque somos seres humanos e erramos, falhamos, cometemos erros. Então, toda igreja vai ter pessoas assim que são falhas, como nós somos falhos, como eu sou falho. Você é falho. Seu irmão em Cristo, porque em Cristo morreu, é falho. E de repente vai encontrar divergências, diferenças dentro do corpo de Cristo. Pessoas que pensam diferente de você. De repente pode acontecer que haja uma desavença. Como acontece em todos os lugares. Como acontece no casamento. Acontece desavenças de vez em quando. Numa família acontece desavença. De vez em quando pode acontecer direto. Tem que sentar, se unir, rever os erros, pôr o pingo nos is. Uma empresa. De vez em quando acontece uma desavença entre um funcionário e outro. Eles têm que sentar, se reunir, conversar, dialogar e chegar num comum acordo, né? Então, qual a igreja que eu devo frequentar? Não vou falar placa de igreja, porque placa de igreja não salva ninguém. A igreja A ou B, você não vai te salvar. Mas se você quer escolher uma igreja, medite nessa palavra, no livro de Atos dos Apóstolos, aqui no versículo 42. Primeira coisa que você tem que ver: o que a igreja prega e ensina, e você também tem que fazer. Eu e você temos que fazer. Primeira coisa: e perseveravam na doutrina
dos apóstolos. Então, primeira coisa é perseverar na doutrina dos apóstolos. Primeira coisa que eu e você devemos fazer é perseverar na doutrina dos apóstolos e escolher uma igreja que também persevera nessa doutrina, que também pregue a doutrina dos apóstolos, uma igreja que seja apostólica, que crê nessa doutrina dos apóstolos, que não rejeita a sã doutrina, a doutrina apostólica, que continua pregando a doutrina apostólica, que não vem arrumar desculpa, pretexto para não seguir a doutrina, dizer que isso é coisa do passado, que isso não serve para a igreja atual, não serve para a nossa atualidade. Isso aí foi lá do primeiro século. Nós estamos no século XXI, nós estamos em 2023. Isso já não serve mais para nós, está desatualizado. Meu irmão, minha irmã, não cai nessa conversa fiada. Não cai nesse tipo de conversa, nessa lorota, nessa mentira, nesse engano. Talvez a pessoa está falando isso, está te enganando sem intenção. Às vezes ela até está falando sem maldade, porque ela cria naquilo. A mente dela se cauterizou naquilo. Ela aprendeu daquele jeito, né? Então, não entra em briga, conflito, nada, mas abre o olho. Eu, particularmente, tenho receio. Antigamente, meu sonho era fazer bacharel em teologia. Hoje eu não quero. Eu corro da teologia. Porque eu vejo, ao longo dessa caminhada, eu vi muitos teólogos, pessoas que estudam, começam a estudar teologia, fazer bacharel em teologia, principalmente o bacharel. Pessoas que antes perseveravam nessa doutrina e hoje não perseveram mais e falam na maior cara de pau que para você é doutrina, para mim não é mais doutrina, e não querem ouvir a doutrina. Não querem ouvir, não querem praticar, não ensinam, distorce a doutrina, acho que isso é coisa do passado, coisa do apóstolo Paulo, que só serviu para a igreja primitiva, que não serve para a igreja atual. Né? Devemos falar apenas de Jesus, da salvação, da graça, do perdão, mas não falar sobre doutrina, não falar sobre comportamento de um cristão, não falar como um cristão deve agir, como um cristão deve se comportar, como um cristão deve se vestir perante a sociedade. Das vestes. Devemos nos vestir de uma maneira comportada, não de uma maneira indecente. Um cristão ele não deve andar na rua de uma maneira indecente, com vestes curtas, apertadas, que chamam a atenção do sexo oposto e de uma maneira sexual. Se é que os irmãos não estão me entendendo, ou até mesmo você, de uma maneira sexual, que gera no sexo oposto um desejo sexual. Se é que a Irmandade está entendendo o que eu estou querendo repassar, né? Imagina a pessoa olhar na mulher lá com decote, com roupa apertada, mostrando as partes íntimas. E vamos olhar com ela com ter o desejo de ter relação sexual com ela. Ou vice-versa. A mulher olhar para o homem ali, que está usando uma roupa apertada, mostrando as partes íntimas, uma roupa vergonhosa, escandalosa, e ela gerar nela o desejo de ter uma relação sexual, né? A pessoa olhar na mulher não como uma serva de Deus,
assim como uma prostituta, uma meretriz. A mulher olhar no homem não como servo de Deus, mas sim como um garoto de programa. Imagina que situação. Então, não só pessoas, muitas vezes pessoas fora da igreja. De repente a mulher usa roupa indecente, escandalosa, que mostra as partes íntimas. O homem vê, já fala e comenta, fala coisas aqui que não convém eu falar nesse vídeo. Mas fala, empresa. Olha lá que mulherão, ó. Olha, imagina eu e ela lá na cama, ó. Eles falam isso. Fala. Imagina eu com aquela mulher na cama, ó. Aquele jeito, ó. E aí o cara é casado e fala. Olha. É. Já até o mais leve. Fala de coisas piores. Fala gostosa. Outras coisas que não convém falar aqui, né? Olha que gostosa, imagina eu e ela. O cara tem um desejo de ter relação. Por quê? Porque a roupa vai lá e atrai o sexo oposto. Aí tem pessoas, cristãos, que acham isso normal. Ah não, pode ir para a igreja desse jeito. Pode andar mostrando o corpo, as partes íntimas do corpo. Nem qual que é o problema, Deus só quer o coração. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E a doutrina dos apóstolos fala que as mulheres, os homens, os cristãos, devem andar decentemente, devem se vestir decentemente, se vestir como um servo de Deus. A Bíblia fala sobre isso e tantas outras coisas. Só estou citando um exemplo. Se fosse para falar de outras coisas que estão prevaricando, ia ficar horas, 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 horas falando e não ia terminar o assunto, né? Tantas outras coisas que não querem mais obedecer, que está na Bíblia, que está na palavra. Só nós pararmos e observarmos se tem uma coisa. E fora outras coisas, que está na palavra, né? A maneira como o cristão deve se comportar, não dando mau testemunho, não dando calote, não sendo desonesto. Então existe uma doutrina, como que deve ser a nossa conduta, praticando o amor, a caridade, a comunhão. Isso faz parte da doutrina, e faz parte da conduta, do caráter do cristão. E a gente vê algumas pessoas querendo deturpar isso. Algumas pessoas querendo, não suportando essa santa doutrina, não suportando a doutrina apostólica, não pregando, não ensinando doutrina apostólica. Muitas vezes fala que por causa de Cristo vamos padecer perseguições. Que devemos agir sobriamente, devemos estar ligados na palavra, na comunhão, mas que nós não estamos isentos de passar por lutas, por provações, por tribulações, por perseguições, por aflições. Ah, falta de fé. Não, não é falta de fé. As tribulações vêm, as lutas vêm, as dificuldades vêm, as provações vêm, os dias maus vêm. E devemos estar firmes e perseverando nessa doutrina dos apóstolos. Os apóstolos passaram por tudo isso, pregando a graça de Deus, o perdão, a compaixão, né? Ensinando que também, por causa de Cristo, a pessoa vai padecer, mas vai receber a vida eterna. E às vezes a pessoa, eu vim para a igreja, ao invés da minha vida melhorar, só piorou. Quem vê as lutas, perseguições, as provas. Mas se alguém falou que você não ia passar por isso, me falaram isso.
Se alguém falou isso para você, essa pessoa se enganou. Se enganou, talvez não falou por maldade, mas se enganou e sem querer acabou te enganando. Essa pessoa estava equivocada, cometeu um equívoco e sem querer acabou te enganando. Ou te enganou de propósito, não sei. Te iludiu, não sei. Não posso saber o que passou na mente dela. De repente a pessoa falou sem maldade, falou na boa intenção. Porque ensinaram isso para ela. E ela estava enganada e acabou te enganando sem querer. Né? Mas faz parte da nossa vida passar por lutas, problemas, dificuldades, todos nós temos. E os problemas vêm para ser resolvidos. Isso a doutrina apostólica nos ensina isso. E nós vamos passar por tudo isso. E nós devemos buscar Deus em oração, clamar a Deus, buscar a presença de Deus, estar na fé, na comunhão, na palavra, buscando a Deus, orando a Deus. Estar preparado para tudo isso. Ah, mas quando eu me converti, me ensinaram isso. Ah, mas falaram isso para mim, falaram aquilo. Muitas pessoas até saíram achando que ia acontecer isso, não aconteceu nada. Se alguém falou que para a pessoa ser um cristão, ser um servo de Deus, a vida era um mar de rosa, essa pessoa, se falaram isso para você, infelizmente essa pessoa te iludiu. Talvez ela estava iludida e acabou te iludindo. Porque não é isso que a palavra de Deus... Ah, mas fulano falou isso, fulano falou, mas o que a palavra de Deus diz? O que a doutrina apostólica diz? Tantas outras coisas devemos o quê? Perseverar na doutrina apostólica. Eu e você. Parar, analisar. Pegar o livro aqui de Atos, Atos dos Apóstolos até Apocalipse. E aqui tem doutrina apostólica para nós. De Atos até Apocalipse. E estudar. Ver o que faz parte da doutrina dos apóstolos e não. E perseverar nesta sã doutrina. De Atos Apocalipse. Aliás, a Bíblia inteira. Mas de Atos Apocalipse consta a doutrina apostólica. Ou melhor dizendo, de Mateus Apocalipse. Consta a doutrina apostólica. Se bem que nos evangelhos tem alguns textos ainda que falam da lei, porque Jesus viveu a lei. Jesus cumpriu a lei. A graça surgiu após a cruz de Cristo. Então ali tem algumas coisas que faz parte de toda a lei. Nós devemos parar e observar isso aí também. Mas você pega ali o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, e vai lendo. Principalmente Atos dos Apóstolos, de Atos até Apocalipse. Ali consta as doutrinas apostólicas, né? Atos, Romanos, Coríntios, tudo isso consta como que deve ser a doutrina apostólica. A doutrina que os apóstolos ensinavam. Também perseveravam no quê? Na comunhão. Não só a comunhão com Deus. O cristão tem que ter comunhão com Deus, orar, buscar a face de Deus, clamar a Deus, buscar a presença de Deus, meditar na palavra, escutar hinos, louvar os hinos, buscar a presença de Deus, se alimentar das coisas de Deus. Isso gera dentro de nós uma comunhão. Quando você ora, você está tendo comunhão com Deus. Quando você está louvando, adorando a Deus, você está tendo comunhão com Deus. Quando você está meditando na palavra, você está tendo comunhão com Deus. Está ligado em Deus. Está em comunhão com Deus. Mas não apenas com Deus. Também com seus irmãos. A igreja ela tem que ter comunhão. Os irmãos têm que ter comunhão com os outros.
caridade, perseverar na comunhão e no partir dos pães. Então devemos perseverar sempre nessa comunhão e no partir do pão entre os irmãos. Um irmão ajudando o outro, um irmão orando pelo outro, um irmão socorrendo o outro. De repente tem um irmão necessitado, nós devemos socorrer, prestar socorro, prestar ajuda àquele irmão que precisa de uma ajuda, que precisa de um socorro. Nós devemos estender a mão para os irmãos. Se a igreja que você frequenta ensina isso, ela está de acordo com a palavra. Se ela não ensina, tome cuidado, fique esperto. Mas que você venha fazer tudo isso. Que você, como servo de Deus, possa fazer tudo isso. E perseverar também nas orações. Vem as lutas, dificuldades, vem os desafios, dias maus, os dias de provações, os dias difíceis, os dias de tempestades vêm, dias tenebrosos vêm, dia de perseguição, de angústia, de dor. Chega na nossa vida. Chega tanto na casa do cristão, como também na casa de quem não é cristão. A diferença é que o cristão passa tudo isso com Cristo. E o que não é cristão passa sem Cristo. Mas isso não deve servir de pretexto para você não perseverar nas orações. Porque vem o desgaste dessa vida e aos poucos a nossa fé vai esfriando e nós vamos diminuindo o nosso tempo de oração. Nós não oramos mais com tanta frequência igual orávamos antigamente. Muitas vezes acontece isso, com o tempo a gente vai se desgastando e o tempo da nossa oração vai diminuindo. Deixamos de orar com tanta frequência igual orávamos antigamente. Mas devemos perseverar na oração. Está restaurando, renovando as orações. De repente você orava, dá um tempo aqui, você orava 2 horas por dia. De 2 horas diminui para 1h30, de 1h30 para 1 hora, de 1 hora para meia hora, de meia hora para 15 minutos, de 15 minutos para 10, de 10 para 5. Às vezes isso acontece. Mas Deus quer renovar. Se você orava 2 horas, você vai voltar a orar 2 horas. Deus vai restaurar, você orando 2 horas, vai voltar a orar 2 horas. E talvez de 2 horas você vai aumentar, de 2 horas vai para 2 horas e meia. Glória a Deus, aleluias. Se você orava 1 hora, de 1 hora vai para 1 hora e meia. Se você orava meia hora, de meia hora vai para 1 hora e meia. Assim sucessivamente. Aleluias, glória ao nome santo do Senhor Jesus. Devemos perseverar, meus irmãos, nas orações, buscando a face poderosa de Deus, clamando a Deus, buscando a presença de Deus. Isso que eu e você, como servos de Deus, devemos fazer. Aleluias, ter temor a Deus, ser temente a Deus. Devemos ter esse temor. Aleluias, glória a Deus. Quando isso acontece, aí nós vamos ver maravilhas e sinais vão acontecer no meio da igreja. E devemos estar todos juntos e termos tudo em comum, estarmos nessa comunhão. Aleluia, ajudando o próximo. E também perseverando todos os dias no templo. Todos os cultos, participando de todos os cultos. Claro que existem motivos, tem dias que não tem como nós participarmos de todos os cultos. Temos as nossas tarefas diárias. Então, muitas vezes, de repente, existem alguns motivos justos. Por exemplo, a pessoa que trabalha à noite, que estuda à noite, que faz algum curso à noite, no dia de semana, às vezes não tem como. Para trabalho, estudo, um curso. Ou às vezes acontece algum imprevisto. E aí não dá para a pessoa ir dia de semana. Tem algum compromisso, algum imprevisto ou outro. De repente a pessoa até trabalha no horário normal, trabalha de dia. Mas de repente tem uma reunião, um serviço à noite.
um dia de culto, né? Uma reunião, uma confraternização, algum evento, né? Por motivo justo que justifica a pessoa não ir. Mas não devemos faltar aos cultos. Acontece alguma coisa, a pessoa tem alguma coisa para. E não dá para a pessoa ir participar de todos os cultos. Ou que naquele dia não vai dar para a pessoa ir. E nós entendemos isso. Mas quando puder, ter condições, devemos participar dos cultos. Estar unânime no tempo. Partindo pão. De casa em casa, visitando os irmãos. Trazendo os irmãos para nos visitar. Um irmão deve visitar o outro, orar pelo outro. Partir o pão com alegria e singeleza de coração. E louvando a Deus. Louvando a Deus. Fazendo a obra de Deus, aí o que vai acontecer? Outra promessa de Deus vai acontecer no meio da igreja. O Senhor vai acrescentar aqueles que se há de salvar. O Senhor vai acrescentar almas para a igreja. Então devemos observar esta palavra, meditar nesta palavra. Essa palavra nos diz que como devemos agir como igreja de Cristo. Eu e você fazemos parte da igreja de Cristo. Como que eu e você devemos agir de uma maneira individual. E como que a igreja no coletivo ela deve agir. Como que ela deve proceder. Aí se viu algum teólogo, pessoa que tem bacharel em teologia, mas isso aí fez parte lá do primeiro século, isso foi parte da igreja primitiva, isso não serve para nós nos dias de hoje, isso está desatualizado. Meu irmão, minha irmã, não caia nesse tipo de conversa. E se a pessoa me falar isso, abre o olho e fala, meu irmão, você está sendo enganado, você está sendo iludido. Não é isso que a palavra de Deus. Mas não é bem assim. Eu estudei teologia, a teologia diz assim, assim, sabe? Tudo bem, mas a Bíblia diz outra coisa. E entre a teologia e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Entre um livro teológico e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Entre a opinião de um autor teológico, de um teólogo, e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Mas esse teólogo é erudito, é um homem inteligente, um homem sábio. Ele estudou hebraico, aramaico, grego, é fluente, é uma pessoa muito erudita, muito sábia, tem um conhecimento profundo. Tudo bem. O cara é doutor, tem um doutorado em teologia. Tudo bem. Eu respeito. Mas vamos ver o que a palavra diz. Mas o cara estudou o original, estudou isso, estudou aquilo. Mas o que a palavra diz aqui para mim? E eu fico com a palavra de Deus. Não com teologias que tentam distorcer a palavra de Deus sorrateiramente, sem percebermos. Meus irmãos, o diabo, quando tentou Jesus, ele usou a palavra. Só que ele usou de uma forma distorcida, mas usou a palavra para tentar enganar Jesus. Então, muitas vezes, as pessoas vão querer distorcer a palavra, usar palavras distorcidas, querendo distorcer para te enganar, para te iludir, para te afastar da presença de Deus, para te afastar da comunhão com Deus e para impor nas suas mentes heresias. Heresias. Temos que tomar cuidado, não os cursos teológicos, que muitas vezes querem produzir heresias. Tem teólogo que é ateu. Então muitas vezes querem introduzir heresia, querer justificar o texto para não cumprir a doutrina. E ficam ensinando isso para os demais. Então tome cuidado.
Quando você vê alguém ensinando coisas que vão contra a doutrina apostólica e querer se justificar que isso é coisa do passado, que isso não serve para a igreja, fique esperto, meu irmão. Caia fora. Cai fora. Procura outro ministério, procura outra igreja. Procura uma igreja em que persevera na doutrina dos apóstolos. Esta é a palavra que Deus tem para mim e para você neste dia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia.